e como sermos de fato um exemplo nesse aspecto. Dá-lhe sabedoria e muita graça. É a minha oração no nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Se você pudesse sentir ou ouvir as batidas do meu coração, dizendo, nossa, que bom estar aqui. Primeiro, nós estamos vivos. Então olha para a pessoa que está falando assim, estamos vivos. Dá tempo de mudar. Dá tempo de reforçar. Dá tempo de degustar o que Deus tem para nós. E eu agradeço demais a oportunidade. Essa agenda me foi solicitada há mais de um ano, o que demonstrou uma excelente organização. E eu, após desligar e atender o telefone, embora eu não soubesse o dia, mas que teria o evento, eu chorei de alegria e de gratidão, porque eu me senti muito honrado. Certamente, irmãos, há pessoas melhores do que nós para falarmos, do que cada assunto aqui tem para falar. Mas Deus escolhe no seu tempo, cada pessoa no seu lugar. Nesse momento, Deus tem para nós e nesses dias exatamente os preleitores que Deus tem lapidado e colocado nos corações. E me coube falar de um tema que eu vivo. Que bom, né? Que bom, que bom. Tema este em que Eclesiastes 3 tem como fundamento. Acertando os ponteiros com o tempo, está embasado em Eclesiastes 3. Pode seguir, por favor, você vai precisar ficar fazendo assim mais vezes, tá? Se alguém tiver um passador que o meu quebrou, eu não te daria esse trabalho, tá? Eclesiastes 3 é um tema que todos os irmãos aqui conhecem. E o 3, versículo 1, que está no próximo slide, nós faremos várias menções da palavra, depois você vai poder conferir. Eu libero em PDF também, para que a gente depois possa degustar. O bom de ministrar, de dar aula, de pregar, é que a gente não plageia, a gente estuda, né? Então, já tem um monte de dica para dar para a pessoa que está ao seu lado. Vamos estudar mais? Vamos? Vamos abrir a cabeça? Eu sou professor universitário nos cursos de administração, comunicação e marketing, né? E eu tenho pedido ao Senhor, obrigadão, deixa eu só prender com já está ligado? Não, talvez eu sei aqui. Cadê? Acho que agora eu ligo. Isso aqui é da hora. Aí. Obrigado. Muito obrigado. Então, quando a gente... Peraí, não devejo ainda não, que eu já tenho demais. E uma das coisas que eu tenho pedido a Deus é que, aos 12 anos, eu fui chamada por Deus a ser professora. 12 anos. E eu consegui ser aos 33. E eu me lembro como se fosse hoje, chegando com o meu crachá de professor universitário em casa. Eu pulei com uma menina de 12 e celebrei com a minha família uma vitória conquistada por anos. Mas desde muito cedo, eu não sei a data que isso aconteceu, eu tive certeza que para ter qualificação para ensinar, tem que estar apto para aprender. E muito mais do que falar que eu estou aprendendo, é demonstrar na prática e perceber que há momentos eu não quero aprender, que há momentos eu estou com dificuldade de aprender, mas que ainda assim eu teria que aprender. Porque ser ensinável é, de fato, aproveitar o tempo que nos foi dado. Mas vocês monitoram, por favor, quando faltar 15 minutos, 10 e 5 e bomba, tipo, partiu, né? E Eclesiastes 3 nos chama a atenção de que o tempo presente precisa ser bem vivido, né? Nós quantas vezes já pregamos sobre esse tema, muitas vezes já usei para discipular os nossos filhos, né? Há tempo para todas as coisas, tempo de abraçar, desabraçar, tempo de ousar, tempo de recuar. E Deus tem falado isso através do início desse encontro importante, né? Nosso bispo já por 2 vezes, de posse da palavra, já tem dado essas diretrizes. Tudo aqui tem uma régua, o tempo. O tempo nos limita e o tempo nos impulsiona. E a gente às vezes está perdendo tempo. Quem aqui já teve a sensação de estar perdendo tempo por não viver? Fala, eu? É nós. Somos normais. A diferença é, algumas vezes nós paramos para perceber e outras não. E eu gosto também muito de pensar que o fim das coisas é melhor do que o começo. Palavra bonita, né? Você sabe de onde vem. Então, no final desse evento, que indicadores nós teremos para dizer, valeu a pena? Foi um investimento de tempo e não um gasto. Porque só você gasta com custos, investimento, isso para todas as áreas da nossa vida. Você doa sem perceber que doou, guarda sem perceber que guardou. E os 3 indicadores que eu quero provocar-nos a pensar, refletir e agir é: o que eu ouvi aqui me faz continuar a fazer o que eu tenho que continuar a fazer, me faz deixar de fazer o que eu tenho que deixar de fazer, e me faz fazer coisas diferentes das quais eu não faço.
Continuar, deixar e diferente. Vamos lá? Continuar, deixar e diferente. Eu quero te convidar que nas suas anotações, sejam elas eletrônicas ou sejam elas no papel, você vá fazendo anotações das quais você lembra. Pô, eu tenho que continuar a fazer, glória a Deus, estou no caminho. É isso aí. Há coisas aqui que não é possível que tudo que nós estamos fazendo está errado. Amém que não. Chegamos até aqui. Agora é hora de ajustar e sincronizar. Porque há coisas que, mesmo sendo certo eticamente, talvez não seja o tempo de fazer agora. Então, e outra, irmãos, comportamento novo precisa de espaço. Se nós não dermos espaço para o comportamento novo, sabe quem prevalece? O comportamento antigo. Porque ele já encontrou passagem, ele já se acomodou, ele já se ajustou. Aí você fala assim, você não vai ter que tomar cuidado, porque tem gente querendo inovar onde não deve. Temos que tomar cuidado. Jesus já nos disse que temos que fazer nova todas as coisas. E porque, como a gente coincide isso com o versículo de não remover os marcos antigos, aí eu quero outra dica para nós. Quem não usa marco antigo é a mesma coisa do que ter removido. Marco antigo tem que ser lustrado, atualizado e usado. É isso que é o marco antigo atualizado. São valores e princípios, mas que precisam ser vividos no tempo de hoje. E a inovação, ela precede a conservação e ela precede a conservação. Todo princípio de inovação, ele tem um estágio de ausência de coisas novas. Um momento nosso, vamos pensar que nós estamos num momento estratégico. E há muitas coisas que nós temos que conservar. Mas quando inovamos, nós repensamos, refazemos, dá um frio na barriga, arriscamos, podemos errar. Mas depois que a inovação se estabelece, ela fica de novo conservação. Então tem conservação, inovação, conservação. Aonde que nós erramos? Quando inovamos o que temos que conservar e conservamos o que temos que inovar. Está fazendo sentido isso, irmãos? Muito ou pouco? Muito. Talvez a grande reflexão de um administrador seja: eu me penso, me reflito e sou um assunto levado a sério. Ficou um silêncio na plateia. Porque às vezes a gente não pensa nada, a gente pensa o vento. Tanto que não tem promessa porque reclama, tem promessa porque clama. Reclama a mim, responder-te-ei, não tem não. Ou seja, agora para o que clama, o clamor é a decisão consciente que eu quero que algo mude. Nossa, essa foi inspiração nova. Clamor é a decisão que eu clamo ao Senhor, que eu preciso que alguma situação seja feita e que haja uma intervenção da parte do Pai, para que se faça ou que não se faça, para que aconteça ou não aconteça. E quando a gente pensa em Eclesiastes 3, eu fui estudar um pouquinho e eu quero retomar essa expressão, que ela vai ser provavelmente falada por todos que estão aqui, porque não dá para ministrar sem estudar, não dá para ministrar sem ter vida devocional, não dá, porque não é teatro, é unção. Amém? Amém. Não é lá, eu vou fingir, não, ou você vive ou você não vive. E Emir Nogueira fez uma reflexão baseada na obra de Jacques Philippe, que diz que existem dois tipos de tempo. Olha que interessante que esse cara, com todo respeito ao cara, né? Ele descobriu. Para tudo e pensa, existem dois tempos, o interior e o exterior. E aí tá fácil. Só que esse autor coloca de uma maneira muito interessante, principalmente a reflexão de Emir Nogueira, que eu não sei quem é, mas deve ser alguém que pensou bem bacana, que às vezes só a gente não conhece o nome e fica achando que é bonito, mas ele falou coisas interessantes. O tempo exterior é o tempo da agenda lotada, é o tempo das muitas atividades, é o tempo de várias demandas. Eu quero que você e eu, a gente vá se identificando com o que nós estamos falando. Vê se esse tempo não é o tempo da tua vida também. É o tempo dos compromissos, o tempo da entrega, o tempo em que você tem responsabilidades, pequenas, médias e grandes, em que você é demandado. E ele coloca, até ainda está normal, mas ele coloca algumas coisas na sequência disso que me preocuparam, e que bom que me preocupou, porque reflexões profundas nos provocam, né? E principalmente a nos tornar melhores, a nos lapidarmos. É nesse tempo exterior que a gente se detona. É nesse tempo interior que a gente se desgasta sem ter tempo de renovação. É nesse tempo exterior que nós somos engolidos por ter que fazer e nos esquecemos do ser, que é o tempo interior. O tempo interior é o tempo do amor, da gratuidade, é o tempo em que você faz e não percebe que fez, é o tempo que o cumprimento da tua agenda fugiu de ser religiosidade, porque é uma entrega total e restrita. É o tempo de valorizar pessoas, companhias, coisas pequenas. Aí você fala, nossa, que hora que vai chegar esse tempo? Aí é que está. Este tempo,
ele acontece, de fato, de uma forma simultânea. E eu li outro dia uma devocional bem legal que o pastor Pedro está enviando para a sua igreja, e eu fiquei lá na carona e gostei muito, que ele falou assim, que ser equilibrado, não sei se é dele ou fruto de estudo, ambas as fontes ele que colocou e por isso eu estou honrando, né? Ele falou assim, que equilíbrio é proporcionalidade. Olha que coisa bacana. É óbvio, depois que alguém fala, né? Olha que coisa legal. Eu também acho óbvio hoje você comprar uma geladeira em que o freezer é embaixo. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, gente, como alguém não pensou nisso antes, né? Você abre bem menos o freezer do que abrir. Então, ser equilibrado é ser proporcional, é distribuir de forma proporcional. Isso instiga a gente a uma prática da nossa vida. Nós não podemos escolher entre uma coisa e outra se ambas as coisas são necessárias. É certo, se uma está sobrepondo a outra. Quando eu tenho que escolher entre família e ministério, é porque uma das duas estão sobrepondo, porque ambas as áreas são vitais para a minha vida. Amém? Faz sentido? E quando a gente pensa nessa proporcionalidade, aí a gente vem para o cerne desse tema, a sincronia, que é o estado ou condição de dois ou mais fenômenos ou fatos que ocorrem simultaneamente, relacionados entre si ou não. A vida passa sem pedir passagem para nós. As coisas estão acontecendo na sua casa, não estão? Na igreja. Outro dia eu fui fazer um exame médico, 40 minutos, voltei, e eu percebi que o mundo não parou porque eu fui fazer o exame médico. E por que será que eu demorei tanto para fazê-lo? Olha como a gente se pega deixando de fazer o óbvio, sendo que todos nós que estamos aqui sabemos que a prevenção continua sendo o melhor remédio, né? Então sincronia e tempo tem a ver com tudo está acontecendo e você é um ponto cíclico de encontro para tudo isso. Então, sincronizados estamos, como lidamos com algo que não temos interferência, que não nos pede, não sabemos se vai chover, se não vai, mas podemos pesquisar o clima-tempo e saber se levamos o sobretudo guarda-chuva ou não, né, para nos prevenirmos. E quando a gente pensa, eu tirei desse livro Antes de Crescer, é para provocar vocês mesmo, né? Na verdade, você não paga as coisas com dinheiro, olha, você as paga com o tempo. Fala assim, ó, uau! Olha só, como a gente tem que levar mais a sério esse tempo. E não é de hoje que a palavra vem nos advertindo. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Ninguém está falando de HP, de planilha de Excel, de Ctrl-V, Ctrl-C, PROC-V, ou qualquer sistema que o faça. Todos eles são importantes. O que o Senhor quer nos dizer é, o que estamos fazendo com essa conta corrente chamada vida, em que nós não sabemos o fim, mas que de fato ela passa. No último dia 19 de novembro, nós tivemos uma experiência incrível. A nossa primeira filha casou. E no outro dia, o pastor Adolfo chegou para mim e falou, amor do céu, casou. Eu falei, casou. Não deu tempo, a casa não estava vazia ainda, mas a nossa responsabilidade veio. E aí? Será que nós fizemos tudo? Será que a gente deu conta no tempo que ela estava aqui? E amados, Deus permite situações para nos chacoalhar e nos advertir para pensarmos em relação ao tempo. Porque se nós pagamos com o tempo, que qualidade de entrega nós estamos de fato pagando para as pessoas? Se você pesquisar um pouco, eu convido você a fazer isso, houve alguns especialistas em geriatria que cuidam de pessoas nos seus últimos momentos de vida, que às vezes não são últimos momentos de segundos, são anos, e que com lucidez, elas, se pudessem fazer coisas diferentes, o que será que nós faríamos? Será que nós iríamos ao shopping? Comprar um sapato novo? Certamente que não. Não que isso não seja bom, quero deixar registrado. Né? Mas é hora, é tempo de que a volta do Senhor está às portas, pregamos isso, vivemos para isso, e parece que a gente não se dá conta de que o que a gente está fazendo em vida provocará ter mais gente lá ou não. Quem quer ir com mais pessoas para o céu, diga, eu quero! Então esse é o foco. O foco de ter administração, de ter finanças, de ter eventos, de ter quaisquer coisas na casa do Senhor, é saber que o tempo está passando e que cada vez mais aumenta o número de suicídio. E isso não é mais lá longe, são pessoas que nós conhecemos. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força e a depressão é mal do século. Jesus continua sendo o antídoto da nossa geração. E eu sei que você sabe disso, você não precisava vir aqui para me ouvir, mas o que Deus coloca no meu coração é tempo de colocar prioridade no lugar de prioridade. É tempo de saborear essa vida com gosto de vida, porque é isso que dará inspiração, que é onde eu quero chegar,
para nós líderes neste tempo das nossas vidas. Eu, ainda muito menina, lendo a Bíblia, eu vi esse versículo e eu fui chacoalhada por Deus. Eu acho que eu não tinha ainda 18 anos. E eu, quando li esse versículo, eu pensei o seguinte: eu quero ser uma pessoa zelosa. Quer ver uma tradução super atual de zelo? Excelência. Eu quero ser uma pessoa de excelência. Quero uma pessoa que vou entregar. Deu a mão da Rosana, compromisso, missão dada, missão cumprida. Mas o zelo sozinho também não me interessa. Eu acredito num zelo que estimula muitos. Eu acredito numa casa que eu limpo, e se você sentar lá em casa, você vai se sentir abraçado pelo sofá e por nós. Não que a casa está extremamente brilhante. E o vosso zelo? Tem estimulado a muitos? E aí? Ser relaxado, ninguém vai. E se eu for, nós nos corrigimos no rumo. Mas e os zelosos? Será que o jeito de ser zeloso inspira alguém? Hoje, uma das maiores crises do mundo é a geração de novos líderes. Por quê? Porque as lideranças atuais, nas quais todos nós nos incluímos, e várias das anteriores, nós não conseguimos inspirar pessoas. Inspirar pessoas, óbvio que tem a parte dos outros, mas eu estou chamando a responsabilidade para o que é a nossa parte, dentro da sincronização do tempo da nossa vida e acertando esses ponteiros. Que as pessoas, ao nos olharem, seja administrativamente, seja aconselhando, seja sorrindo ou fazendo qualquer outra atividade, ela nos perceba pessoas cuidadosas, zelosas, mas que esse zelo estimule, que esse zelo faça o olho das pessoas brilharem. Meus irmãos, eu me lembro quando a Bruna ainda, fazendo a sua primeira entrevista para o primeiro programa de estágio, ela veio perguntar para a gente: e aí, que tá bom meu currículo? Aí eu percebi que era uma folha com fonte Arial 14, porque o estagiário não tem experiência, né? Ele coloca a foto maior, o nome grande, o que você vai preencher como estagiário? E aí ela falou assim: o que eu falo na experiência, né? na entrevista amanhã? Eu falei: minha filha, não sei o que você vai falar não, mas vamos orar. Aí eu fiquei pensando quando ela saiu. Falei: Bruno, vem cá, vem aqui, senta aí. Enquanto você foi para lá, eu fiquei pensando: se eu fosse a pessoa que estaria te entrevistando, o que talvez eu esperasse de você? Currículo não é, filha, porque experiência você ainda não tem. Aliás, o estágio exige para adquirir experiência, assim como o aspirantado, assim como tudo aquilo que nos coloca a oficializar um degrau novo depois. Aí eu falei assim: mas filhota, tem uma coisa que certamente eles vão comparar a sua formação a pessoas com cursos muito melhores que o seu, que fizeram faculdades muito melhores que a sua. Isso tudo vai ser levado em conta. Mas tem uma coisa que pode te diferenciar. O que é, mãe? Sangue no olho. Sabe o que é sangue no olho? Vontade, garra. Só que nem todo mundo tem que demonstrar vontade como a Rosana demonstra. Embora eu goste do meu modelo, eu não posso ter 10 modelos de Rosana. Que um, se eu tiver, eu afundo a minha empresa. Porque eu preciso de diversidade e preciso inspirar pessoas diferentes de mim, assim como sou inspirada por pessoas diferentes de mim. E a Bruna, e ela falou: mãe, como que é sangue no olho? Eu falei: vontade. Seja honesta, diga o quanto você quer aprender, demonstre. Não foi à toa que a Bruna foi contratada, efetivada, depois foi trabalhar em 2 outras agências, a última, a 6ª maior agência de publicidade do mundo, e agora ela está num banco que o diretor de marketing pediu para o diretor dela para ir para lá. Irmãos, ela estudou em escola simples, ela teve uma formação simples, mas aqueles que entendem que nasceram para fazer a diferença, o diabo não sucumbe à nossa vida. E há momentos que dentro de um escritório, que eu tenho uma unção que era do bispo Elisiário, depois do pastor Taúf, e agora é o escritório da minha empresa que é em casa, né? Eu pego aquela unção. Há momentos que eu grito ali e falo: Senhor, que doideira ser empreendedor no século XXI, está com a empresa aberta há 6 anos. Mas Senhor, sabe como eu vou? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Há melhores, mas você no seu tempo é imbatível. Aleluia. Só que o diabo não quer desistir. Ele quer ou que a gente penda por relaxo ou para uma excelência sem zelo. Há alguns de nós e algumas áreas que serão ministradas aqui, que Deus vai tocar no seu coração para você ser melhor tecnicamente. Puxa, eu preciso me ajustar nisso. Amém. E há outros que Deus vai falar assim: você precisa ser mais humano, você precisa olhar mais para as pessoas. Por quê? Porque nós estamos em momentos diferentes de vida, em momentos diferentes da lapidação do próprio Deus. E quando a gente pensa, né, que a vida pode ser uma muvuca, eu fiquei muito feliz quando encontrei essa expressão amparada no estudo americano. O estudo americano, ele diz o seguinte: já há muitos anos, né, que o exército, as guerras, as guerrilhas, elas têm 4 características importantes.
E essas características do exército americano, elas estão hoje presentes na nossa sociedade. Sociedade essa que você prega, que eu prego, que a gente convive, que a gente consome, que a gente presta serviços. E aí esse estabelecido mundo VUCA. Mundo VUCA porque é a sigla de volátil, né? Incerteza em inglês, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Olha que fácil. Esse é o mundo de hoje. Bauman diz, um sociólogo muito estudado recentemente, que estamos na sociedade líquida. E foi engraçado que quando eu estudei sobre Bauman, lá eu ouvi uma palavra pela segunda vez que eu só tinha ouvido aqui na nossa igreja, que é a palavra interregno. Eu só tinha ouvido que é de um concílio e outro. E o Bauman coloca que a sociedade líquida, é verdade, que a sociedade líquida é um interregno. Porque o interregno, para esse conceito, é a transformação. Mas é uma transformação que não parou. Ela está em transformação. Por isso que não é fácil liderar no século XXI. Por isso que não é fácil. Porque o relógio de Deus também está passando. Então todas as pressões espirituais, cronológicas e principalmente da parte do Senhor, também tem a ver com o nosso dia a dia. Tá bom, Rosana, como é que eu reajo a esse mundo VUCA? Bom, a ideia é: reaja bem ao mundo VUCA para que a sua vida não se torne uma muvuca. Eu tenho que considerar esse cenário. Qual que foi a minha resposta, tá? E uma das coisas que Deus colocou muito forte no meu coração é que sincronia ela é adquirida, mas ela é perdida. Não é? Equilíbrio também. Por quê? Nem sempre ser equilibrado me dará a certeza que eu serei e estarei equilibrado a todo tempo. Que as pesquisas possam sinalizar que por mais tempo, por mais frequência, a gente está equilibrado. Mas é algo dinâmico, que tem o mundo exterior e o mundo interior. Fora as regiões espirituais e fora as nossas emoções. Então, adquirir e construir sincronia também tem algumas respostas. E aqui eu trago algumas reflexões que a Faculdade de Mudanças, que é uma universidade que existe, ela publicou 10 competências que eu entendo que são 10 comportamentos com amparos bíblicos para isso, tá? Para reagirmos a esse mundo atual. Primeiro adaptabilidade proativa. Transformar-se naquilo que o amanhã te faz ser. Então, o que o amanhã impera que você seja, nós precisamos nos tornar. Nós precisamos antecipar. E essa adaptabilidade proativa é a vontade de mudar. Só que, irmãos, existe uma pesquisa universal que diz o seguinte, que a mudança tem resistência por todos nós somos resistentes a mudanças. A primeira reação é negar. A segunda reação, se você perdeu, é ficar muito bravo. Depois, a terceira reação é tentar entender que a mudança é inevitável. O quarto passo, ele tem a ver com entender realmente que oportunidades a gente tem. E depois a integração à mudança. Irmãos, se eu afirmei, e é verdade, que todos passamos por isso, porque nós somos diferentes em relação à mudança. Porque o que muda entre um indivíduo e outro é o tempo que eu fico em cada fase. E cada líder tem que ajudar o outro a vir para a fase da integração. Não adianta também a gente achar que o outro vai estar no mesmo time que nós, ainda que ele tenha recebido ou ela a mesma informação ou as mesmas consequências. Pessoas são diferentes. Você pode falar isso? Pessoas são diferentes. Que bom que somos diferentes. Que bom. Então, uma das coisas, amados, mais difíceis de pregar para líderes, de ministrar para líderes, não são os temas. Geralmente é uma adesão gostosa. Sabe qual é o mais difícil? É nós termos uma percepção saudável do quanto os temas abordados estão próximos a nós ou não. Pronto, falei. No mundo todo, não é só na igreja. Nossa, eu acho que a gente tem que dar mais importância para a família. Eu acho que você acha. Quero saber se você está dando importância para a família. Quer ver? Não precisa adivinhar não. Viu o que você fez nas 2 últimas semanas? Há um gap que se chama gap do saber fazer. O pessoal descobriu agora, mas o apóstolo Paulo já falava isso há um tempão. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Há coisas que você sabe, mas Deus tem que usar outras pessoas para te chacoalhar, para realinhar prioridades. E me chacoalhar também. Então, qual a grande questão dos assuntos ministrados nesse congresso é pensarmos, Senhor, e sermos honestos com a gente. Este tema, como é que eu estou de 0 a 100%? É um alvo de mudança, é um alvo de manutenção, ou é alvo de adquirir e inserir novas coisas? Quem aceita esse desafio para si? Sua igreja agradece, sua família agradece, quem convive com você agradece. A segunda
Olha só, vem tudo com sobrenome. Resiliência. Você e eu estamos cansados de saber que aguentar pressão e não espanar, tá? Que veio lá da física, cimento e ferro. Olha que o mundo VUCA está instalando para nós uma nova resiliência. A capacidade de aprender com os desafios e voltar melhor do que antes. Vamos aprender. E aí eu penso no Espírito Santo, eu penso no vaso moldando a nossa vida. E depois de passar das circunstâncias, você fala: uau, olha o que Deus fez! Resiliência evolutiva. Eu e você precisamos de fato aprender e voltarmos a melhor. Liderança por propósitos. As pessoas só se engajam em alguma coisa que seja uma causa. Teoricamente, a igreja não teria mais motivos para falar do que a própria causa. E continuamos não tendo. O que nós precisamos é ser comunicadores de propósitos, porque ele já existe. E o propósito se chama Jesus Cristo, que veio em carne, que arrependidos que formos e estivermos, poderemos confessar, ser libertos do pecado, e o nosso nome, depois de confessar e convidar Jesus como Senhor, Ele realmente conduzir a nossa vida e a eternidade nos aguarda. Acabou, esse é o nosso propósito. Agora a nossa parte é como eu comunico esse propósito. Como é que eu consigo, na hora de contar o dinheiro, botar isso na missão, no propósito? O que isso tem a ver? Como eu inspiro pessoas? O que fazer não inspira pessoas? Há um estudioso de liderança inspiradora chamado Simon, eu nunca sei o nome dele total, depois você coloca lá liderança inspiradora. Simon. Ele diz assim, oi? Simon. Oi? Simon, obrigado. Aí olha só, esse cara diz o seguinte, que a liderança tradicional, ela fala o que fazer, depois como fazer, se tiver tempo ela fala o porquê fazer. A liderança inspiradora, ela investe tempo para dizer o porquê fazer, para tudo e pensa. Isso vai te dar trabalho, isso vai te fazer perder tempo em algumas coisas, vai atrasar. Mas quando você faz isso, você ativa uma coisa que eu vou falar já sobre empatia. E a empatia é um grande conector entre as pessoas. As tarefas precisam ser parte, resultado de uma situação e de uma convivência de muita empatia. Então engajamento precede a causa. A cultura digital. Meus irmãos, essa cultura digital chegou para ficar. E todos nós estamos aprendendo. Nós, a geração X, a qual eu faço parte, essa tecnologia nasceu enquanto eu estava aqui também. Diferente dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, que já nasceram digitais. Então, essa cultura digital, ela precisa ser entendida, absorvida. Dá para ficar sem WhatsApp, irmãos? Não dá. Mas olha, 72% dos acidentes, 72% nós perdemos de atenção quando estamos dirigindo e atendemos o WhatsApp. Eu quero que agora a gente faça um compromisso com a gente e diga assim: eu vou parar de usar o WhatsApp no trânsito. Quem tem coragem de dizer? Eu vou parar. Eu já reduzi, mas de vez em quando me pego. Queridos, isso leva à morte. Agora, gostaram, né? Fala Deus, né? Deus age na prática. Sabe o que eu aprecio dos cientistas? Tem alguém falando e não sou eu. Deixa eu ver quem é. Não tem mais. Esse é o jeito mais delicado que eu tenho para falar. Cala a boca que eu tô falando. Tá vendo? Olha só. A gente sabe que é uma tentação. Dá crise de abstinência quando não tem Wi-Fi. Porque você precisa. Detalhe, vai piorar. Porque as pesquisas indicam que tudo será mobile. Irmãos, menos que falamos ao telefone e ouvimos. A gente faz e resolve a vida através dos aplicativos. É uma tendência que já chegou. Mas a gente tem que se inserir entendendo que qualquer ação virtual, se for pecado, a consequência é real. Amém? Amém. As ações são reais mesmo no mundo virtual. Quanto mais tecnologia há à nossa volta, maior a necessidade do contato humano. Aí eu quero te convidar a dizer assim: ufa, estão aqui, né, gente? Quanto mais. Sabe o que as pessoas, nós somos essas pessoas, queremos? Nós queremos, por exemplo, um atendimento, a velocidade da indústria e o carinho do artesão. Olha que coisa fácil. Tem que ser rápido como a indústria, processos eficazes, mas o carinho. Te percebo, você está pensado, você não é um na multidão. Então faz todo sentido o evangelho ser pregado, e por isso que a marca da igreja é o amor. Porque o amor expressa de fato a importância que o ser humano dá a outra pessoa e o quanto isso o impacta.
A cocriação e prototipagem é algo que tem se falado muito, né? Eu já participei de vários congressos sobre isso, já fiz várias oficinas, participando e atuando. O que eu quero trazer para nós? Que a gente tem que testar modelos, testa modelos rapidamente, não investe muito enquanto não pilotar, depois disso você investe. Acabou aquele negócio de, larga escala, um monte de coisa. Faz, experimenta e vai. Permita-se errar. Talvez aqui esteja uma das coisas mais difíceis de fazer. Eu estava assistindo a um webinário do Taz, que é um empreendedor, e ele, um monte de gente perguntando algumas coisas, cara muito inteligente, e ele falou o seguinte, uma pessoa perguntou, Taz, que dicas você dá pra gente não errar? Eu falei, eu te dou a dica que você vai errar muito. Aí isso dá medo. Não assusta, gente, não acho que assusta. Aí eu fui buscar o conceito do que é empreender. E a definição que eu mais gosto é: o empreendedor é aquele que calcula os riscos e ousa. Calcula os riscos e ousa. Quando eu ouso sem calcular os riscos, pode ser homicídio ou suicídio. De projetos, de situações. Mas quando eu calculo o risco e digo, se isso aqui der errado, isso aqui está garantido. Aí a gente ousa. Por quê? Se há erro, o erro não compromete a essência. Fez sentido isso ou não? Muito. Nós somos empreendedores de vida, não apenas de empreendimentos. Toda a organização eclesiástica existe por causa do organismo vivo igreja. Então nós empreendemos vida através também de decisões e de processos. Empatia multifocal. Gente, você também já sabe que empatia é se colocar no lugar do outro. Aqui eu quero repensar com você algumas coisas. Olha o que a gente precisa. Não é apenas pensar como o outro pensa, é como os outros pensam, como os comportamentos das pessoas. Outro dia, solicitado na empresa, um treinamento de vendas, não tem mais aquele tradicional perfil de clientes. Aquilo é o início, porque eu tenho perfil de pessoas, mas que inseridas em contextos diferentes, têm necessidades a respostas diferentes. Olha como faz sentido? Você já sabia isso, né? Porque você lida com ovelha, os pastores aqui, você sabe. Pode ter o mesmo perfil, parecer, ser da mesma família, mas aquela situação e a reação da pessoa exige de nós uma postura diferente. E quando a gente pensa nisso, a gente foca no outro olhar, a visão, os desejos que a pessoa tem, e as necessidades são muito diferentes, embora estejamos talvez pleiteando a mesma coisa, mas com motivações muito diferentes. Eu vou colocar um vídeo que quem passou foi uma CEO que é presidente da Plum International. É uma ONG que tem como causa o abuso infantil, né? Eles são contra o abuso infantil de meninas. É muito lindo o que eles fazem. E aí, quando eu vi esse vídeo, e ele está em inglês, e a legenda está aqui, eu vou falando talvez para não comprometer lá atrás. Preste atenção, porque ele vai fazer a gente repensar dois conceitos: empatia e simpatia. Vamos lá. Espero que tenha travado. Para você não. Se para você pode ir na pastinha que tem lá. O hiperlink às vezes faz isso. So what is empathy? Aí pergunta que empatia que é diferente. Empatia traz conexão. Simpatia move desconexão. Empatia é interessante. Rachel Wiseman is a nursing scholar Em uma pesquisa, who studied ela fez estudo com várias profissões. very diverse professions, A empatia está relacionada. and came up with 4 Desenvolveu 4 qualities. características da Perspective empatia: taking, entendimento de the ability to perspectiva, take the perspective of another person, habilidade da or perspectiva do recognize the outro, perspective that they're de verdade, staying out of não judgment, julgar, not easy when you enjoy quando você it. gosta com várias pessoas. Recognizing Reconhecer a emotion in emoção other das people pessoas e and comunicar isso. empathy. Empatia é is sentir com as with pessoas. people. And to me, I Sempre imagino que think empathy empatia is é um kind espaço of sagrado, sacred space where onde alguém está em um buraco. Olha só que and they interessante. shout out from E the gritam bottom no and they fundo say, que I'm estão stuck, presos, aqui it's está dark, escuro, I'm overwhelmed. estou soterrado. And then Aí we alguém look olha and e say, diz: hey, acalme-se, I'm down. I know sei what's como é estar aí, and you're not. você não está sozinho. Sympathy is, Simpatia é: oi, it's bad, é huh? ruim aí, né? No. Quer um sanduíche? Você You quer want a um sandwich? Empathy is Empatia é uma escolha vulnerável vulnerable choice because in order para to connect conectar-se with you, com alguém I have to que connect with você something in myself that knows conhece that esse feeling. sentimento.
Rarely, if Quase ever, nunca does uma an resposta empathic empática. response begin Começa with pelo that. menos. Olha que interessante. I have it, yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared Alguém está compartilhando algo bem doloroso. and we're Nós trying to estamos silver tentando lining it. I positivar. think that's a verb. Não sei se é esse o verbo, mas ela usa assim. We're trying to Queremos silver ver o lining lado bom it. de So, tudo. I had a Eu perdi um miscarriage. bebê. At least Pelo menos you. sabe que pode ficar I think grávida. my marriage is falling apart. Acho que meu casamento está At acabando. least Pelo you menos have você a está marriage. casado. John's getting kicked João out está of sendo school. expulso da escola. At least Pelo there menos a Sara só tira 10. But one of the things we do Mas o que às vezes sometimes in fazemos the em uma face situação difícil of very difficult conversations is we é try tentar to fazer make as things coisas better. melhorarem. If I Se share eu something compartilhar that's com very você algo difficult, difícil, I'd rather you prefiro que say, diga. I don't even know Nem what to sei do o que right now. dizer, mas obrigado por confiar. Because the truth A verdade é que is, raramente can a uma response resposta make faz algo something melhorar. better. What O makes que something faz algo better is ficar connection. melhor é a conexão. Continua. Fez sentido ou não? Irmãos, como líderes, eu não sei quem ensinou isso para nós, mas a gente muitas vezes se sente na obrigação, na responsabilidade da resposta. É verdade. Só que há momentos que, para sermos empáticos, nós precisamos acolher de verdade. Não que seja mentira você querer ajudar, mas a simpatia, ela move desconexões. Puxa, tá ruim lá, o buraco tá grande, é escuro, pode ficar difícil. É simpatia. O que eu vou fazer para te tirar daí? Vem cá, vou descer para estar com você. E quando a gente fala de coisas, atividades tão específicas como dentro da administração e finanças, isso tem muito a ver. A Cora Coralina é uma poetisa conhecida internacionalmente. Ela escreveu o seu primeiro livro após os 70 anos. E ela traz lições valiosas. Uma delas é: não sei se a vida é curta ou longa demais, mas, para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas, tá? Quando a gente pensa nisso, foi você ou eu? Dá uma travada, né? Deixa eu aproveitar para tomar. Irmão, está fazendo sentido? Amém. Tá? Enquanto tem a pausa, pensa uma coisa. A gente só muda o que é específico. O que é geral, a gente não muda. Se alguém, ou se você se rotular, eu sou bagunçado, desorganizado, você não consegue mudar. Você tem que fatiar. O seu cérebro precisa de alimento específico. Eu preciso organizar a data de entrega do relatório, por exemplo. Eu preciso melhorar nisso. Então, o que é específico te move. O que é grande demais te paralisa. Olha porque algumas vezes você se sente paralisado, mesmo com aquela vontade de mudar. Porque é grande demais para o ser humano. Nós precisamos entender e que esses dias sejam dias em que Deus clarifique a você exatamente que áreas específicas você precisa alterar. Seja para adquirir coisas novas ou seja para fazer diferente. Já pode ir? Isso. Solução da complexidade. O Fórum Mundial de 2020, ele disse o seguinte, que os líderes do século 21, eles serão exigidos por solucionar problemas complexos. Amados, com todo respeito e carinho, só se soluciona problemas complexos conversando, se comunicando com pessoas, dados e fatos e pessoas, por isso que é complexo. São decisões cada vez mais que estaremos adiante e diante delas, e que precisamos adquirir essas competências para o mundo VUCA. Fazer menos e melhor. Quantas vezes você pensou, e eu, que ser produtivo é fazer mais com menos? Não é que está errado, mas vamos repensar. A regra de ouro é fazer melhor com menos. Preste atenção junto comigo em duas realidades das gerações Baby Boomer e da geração X. Foi ensinado um valor para essas duas gerações, 60, 50, 70 anos, 40 e um pouquinho, que um valor que te reconhece como uma pessoa trabalhadora é o cansaço, é a fadiga. Eu sou trabalhador. A geração Y e X, eles, não é que eles não são trabalhadores, mas eles não têm esse valor. Sabe por quê? Porque eles perderam os pais e os avós que não estavam presentes quando eles tiveram que se virar dentro de casa. E aí eles descobriram que valorizar o tempo é muito mais importante o significado. Se você quer inspirar pessoas de várias gerações, nós precisamos considerar e remodelar alguns pensamentos. Eu mesmo, quando eu vou preparar um treinamento, uma pregação, que eu não me esforço muito, eu fico, Senhor, será que eu estou sendo relaxada? Tem implícito em nós. Mas algumas vezes eu só filha, mas você está andando comigo? Você já estudou isso? Mas eu fico me sentindo culpada. Isso acontece só comigo, meus irmãos?
Não! Será que demonstrar suor, na verdade, é demonstrar esforço? Vamos pensar numa coisa. A palavra desempenho, prefixo des, negativo, antes do empenho. Ou seja, o desempenho só ocorre quando tem menos empenho. Fala uau! Viu? Como a gente não vê algumas coisas? O verdadeiro desempenho é fazer menos e melhor. É esforço dirigido, não é da preguiça. Não estou falando para preguiçosos, estou falando para gente guerreira, estou falando para gente batalhadora. Glória a Deus ou não? Assim como eu os vejo, assim como nos vejo. E aí, se essa regra de ouro é uma regra a ser aprendida, como eu valorizo? Amados, vários de nós, quando conseguem ter um tempo livre, não sabem o que fazer com ele. Não vou pedir para você levantar a mão, mas chega a ser. Mas obrigado por vários terem balançado a cabeça. Obrigado. Olha, isso aqui é coisa de tortos, né? Com todo respeito. Agilidade não apressada. O mundo VUCA exige de nós respostas rápidas, mas não sem pensarmos, mas não sem planejarmos. Não é a rápida do que atropela, é a rápida do que planeja, ousa e vai. Planeja, ousa, comunica e vai. E por fim, a recapacitação. A tendência para as pessoas que querem ter êxito é um mundo de mudanças tão rápidas, profundas e simultâneas. E aí eu me lembrei bem que, além de nós estarmos num novo jeito de ser, a gente está num jeito novo de pensar, de agir, de viver, de trabalhar. Olha, há uns 5 anos atrás, eu fui numa empresa dar um treinamento, porque eles estavam implantando home office. Hoje, os meus filhos fazem por várias vezes, hoje eu vou fazer home. Por quê? Dependendo da função, dependendo da atividade. Isso, 5 anos, 3 anos, as coisas estão mudando, é um novo jeito de repensar. Por que eu preciso? Outro dia, indo a uma reunião em Santo Amaro, eu falei, meu Deus, como é que eu aguentei durante mais de 10 anos ser a primeira e última do fretado, indo de Itaquera a Santo Amaro, que isso gera 2 horas de ida, 2 horas de volta. Hoje em dia, você não precisa mais disso, você vai pontual, você se administra, mas há momentos da nossa vida que ou a gente vive aquilo ou não vive, mas isso precisa mudar. E o comportamento humano, ele é o resultado de como eu penso, como eu sinto e é o que eu faço. Ó, pensar, sentir, agir. Faz comigo, só pra gente lembrar. Pensar, sentir, agir. Mais forte. Pensar, sentir, agir. Agora, pensar, sentir e não agir também é um comportamento. Tanto que a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Irmãos, há um tema que eu quero convidar vocês a estudarem depois, que chama Psicologia da Performance. E o Brian Tracy é uma sumidade no assunto, ele tem princípios cristãos, e ele diz o seguinte, que a performance, o resultado e o desempenho, ele é formado de autoconceitos. Primeiro, que a pessoa tem dela mesma, para tudo e pensa comigo isso, que ela tem dela mesma. Segundo, do que ela projeta ser. E terceiro, da sua autoestima. Então é autoimagem, o desenho que a gente faz de nós mesmos, o eu ideal, que seria como é que é a melhor versão de mim mesmo, e por último, o que eu sinto nesse turbilhão. Pasmem, eu reli há uns 2 anos quando eu acessei essa teoria, eu falei, não é possível. Você sabe, dos 3, qual é o que muda mais rápido a gente para um novo estágio? Não é a autoestima, embora ela impulsione, não é o eu ideal, mas é a autoimagem. E aí, nós que estamos na palavra, vivendo com o Senhor, lendo e meditando, entendemos como é importante amarmos a nós mesmos e termos um conceito saudável de nós. Saudável é que nem somos a última bolacha do pacote, nem tampouco a primeira. Temos as nossas fragilidades e temos as nossas forças adquiridas pela graça, pelo Senhor. Então a autoimagem, o inimigo quer destruir a nossa autoimagem. E quantas vezes ele é bem sucedido, porque nós nos damos brecha. Eu fui obesa mórbida durante muitos anos. Eu pesei 50 quilos a mais. Eu fiz cirurgia bariátrica há 16 anos. Meus irmãos, toda vez que eu fico muito triste, eu me sinto muito gorda. Aí eu olho no espelho, vejo a roupa, pergunto para as crianças e sigo minha vida. Fica para lá que você não existe mais. Mas é algo da minha história. Eu conto isso para que você reconheça quais são os sinais que você está alimentando uma autoimagem que vai te detonar. Deus é tão lindo que até quando dá um chacoalhão em nós e fala, ó, do pó vieste ao pó voltará, ele fala isso para a gente se situar, para nos protegermos e para voarmos nas asas do Espírito. Ele não faz isso para nos detonar, ele faz isso para nos colocar no lugar de dependência, que é o lugar mais seguro que a gente tem, que é dependendo de Deus. E quando a gente age diferente, é esquisito. Comportamento novo. Tem uma outra teoria a falar. A gente está legal essas citações, tá benção?
Quero instigar você depois a sincronizar esses assuntos. Fala que a mudança ela tem níveis de prontidão. E são 6 níveis, eu não vou falar os 6. Mas é no 3º para o 4º nível que a gente muda. Então lá dentro de nós temos que trabalhar. Senhor, eu preciso fazer isso, me dá graça, me dá transformação pelo entendimento. E eu tenho certeza e posso falar profeticamente, este é um tempo de entendimento novo, lustrado que Deus quer dar para nós. Amém? Você crê nisso? Amém. E é tempo de nos transformarmos. E às vezes você vai transformar, isso não ficou bom, transforma de novo. Não deu certo dessa vez? Transforma novamente. Quando a gente pensa num novo jeito, é um novo jeito de pregar. E aqui eu quero provocar os estudiosos que têm falado nisso também, que não são vocês, obviamente, né? O pessoal está falando assim, não, precisa de 20 minutos para assimilar, 25 minutos, e eu estou sendo irônica, 30 minutos, mais que isso já passa do tempo. Olha, eu sou professora de comunicação, sou coach de comunicação, e eu vou te dizer uma coisa com toda a propriedade. Isso pode ser certo na neurociência, mas quando tem a unção do Espírito Santo, você se prepare, Deus te usa o tempo que Ele quiser. Não coloca Deus numa caixinha. Assim como não podemos ficar 3 horas no sermão e todo mundo dormindo. Então, assim, há coisas, tudo que nós aprendemos na palavra, colocaremos na instituição e até nas empresas, mas jamais podemos pegar, sem filtrar, o que vem lá de fora como regra única e exclusiva para a nossa realidade. Um novo jeito de aconselhar, um novo jeito de se relacionar, e um novo jeito de cuidado também. E é um desafio, porque eu percebo como o outro precisa de mim, que nem sempre é como eu desejo naquela hora fazer. Às vezes é manter um não firme, quando você gostaria de dizer um sim. Por quê? Porque é o que o outro precisa e não apenas a gente. Quando a gente pensa num novo jeito de se conectar, amados, a conexão e a desconexão, elas precisam existir o tempo todo. E esse congresso também é um momento de conectar-se a algumas coisas e se desconectar de outras. Amados, a nossa atenção, ela é o tempo todo tentada a se desviar. O Daniel Goleman, que é um professor da inteligência emocional, um cientista, ele escreveu um livro muito legal que tem como tema, título Foco. E lá ele diz o seguinte: tudo aquilo que nós somos bem-sucedidos na vida, nós colocamos foco. Acho que ele tem razão, não tem? Pensa, coisa que deu certo para você. Você pôs foco, mas o contrário não é verdadeiro. Já que a gente foca umas coisas, dá tudo errado. Mas, Rosana, como é que eu faço? Eu tenho 10 focos, como é que eu foco o foco? Né? Aí, existe uma habilidade adquirível de planejamento. Eu preciso ter o foco da execução e o foco do planejamento. No foco do planejamento, eu abro o leque e coloco os objetivos. No foco da execução, eu elejo prioridades. Fez sentido isso ou não, irmãos? Se misturar tudo, já era. E olha, é um pouco mito também achar que a gente faz mais que uma coisa ao mesmo tempo. Tem hora que a gente se perde num monte de planilha aberta, tem hora que a gente se perde. Então, nós precisamos acertar os ponteiros com o tempo, vendo o que estamos fazendo e o que precisamos adquirir de novos hábitos. Eu até trouxe uma sugestão bacana. Olha só o que saiu na revista Você S.A. de março. A formação técnica não é o que olhamos. Queremos profissionais que tenham capacidade e vontade de aprender. Essa é uma multinacional de tecnologia. Olha só. Então ninguém precisa estudar mais, não precisa de diploma. Não é isso. É que além disso, eles querem que as pessoas tenham vontade de aprender. Eu trouxe isso só para afirmar aquele conceito que a gente já digeriu um pouquinho, tá? Aqui eu trouxe uma ferramenta que não é o objetivo de ensiná-la. Isso aqui a gente tem que fazer curso, né? Eu mesmo tenho que fazer curso dessa ferramenta. Porém, o método ágil, olhar os processos com lupa em busca de oportunidades de melhoria. Agora pasmem, as pedras estão clamando. Olha o que essa teoria diz. Sem ficar procurando culpados. Amados, o nosso desenvolvimento, ele é muito mais impedido emocionalmente do que intelectualmente. Ambientes de confiança fazem as pessoas crescerem ao nosso lado. O Steve Covey diz que aquele cara que fez os 8 hábitos das pessoas altamente eficazes, que o ambiente de confiança, uma pessoa de confiança, uma pessoa com caráter e com competência. Talvez a gente delegue a confiança e esqueça de ensinar e dar tempo de maturar a competência. Porque a competência vem com habilidade, com implementação, com fazer várias vezes. O meu arroz é muito 10, mas eu faço arroz há 28 anos. Então eu tenho habilidades comprovadas, né? De alguns arroz queimados também, alguns que deram errado. Então, o que é que nós queremos nos tornar? Enquanto nós procurarmos culpados, a verdade não vem à tona de maneira espontânea.
E aqui, o sentido da palavra porto, né? Um navio que aproveita o vento favorável para voltar ao porto e a segurança. Porque porto deriva do latim, que quer dizer oportunidade. E quando a gente percebe, por exemplo, algumas pessoas defendendo legitimamente algumas causas, por exemplo, a mulher no Brasil ainda tem que provar 3 vezes profissionalmente para assumir um posto executivo. Irmão, se ser executivo uma vez dá um trabalho danado, você imagina 3 vezes, sabe? Se você fizer uma observação, pessoas ainda são discriminadas por sua cor, crença, raça, tudo. E cabe à igreja do Senhor ser um porto de oportunidades. E a oportunidade é amor que inclui além da palavra, inclui na ação, inclui ajudando, inclui acompanhando. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejamos como insensatos, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus e as oportunidades também passam, né? A lei da gravidade, ela chega para todos nós. E aí, os ciclos vão passando e as nossas necessidades e desafios também vão mudando de nome. E sincronizar em relação ao tempo, também entender, Senhor, neste ciclo da minha vida, da minha família, do meu ministério, o que é que eu preciso ser lapidado por Ti? Faz sentido isso, irmãos? Neste ciclo, irmãos, há coisas que nós não sabemos fazer, mas que o ciclo da igreja exigirá de nós, e o Senhor nos desenvolverá competência para tal. Algumas vezes nós nos descobriremos e nos tornaremos expertos naquilo. Outras vezes será só por um período e Deus vai levantar outras pessoas. Então, além da gravidade, o tempo precisa ser observado, porque são várias gerações interagindo. Hoje você vai fazer grandes negócios e grandes soluções com um jovem de 25 anos com a caneta para definir o que você quer fazer lá no banco, gerentes da sua conta bancária, da conta bancária da igreja. E nós encontramos os experientes também, que bom, porque as várias gerações que compõem o nosso dia a dia. Os vários ciclos da vida que a gente precisa de fato se respeitar e se ajudar. Bom, que horas são agora? Coloquei uma cola boa, né? Tá. Olha só. Obrigado. O significado do tempo é específico, mas ele depende de muitos fatores. 15 minutos para eu terminar a ministração é uma coisa. 15 minutos para quem aguarda entre uma contração e outra tem outro sentido. 15 minutos para quem vai pegar um voo e está atrasado. Ou seja, o relógio, o tempo, né? O relógio pode parar, porque bateria, o digital pode parar. Mas o tempo não vai nos esperar. E pessoas que inspiram pessoas também observam quais são os tempos e movimentos e os ciclos das outras pessoas. Sabe uma das coisas que a gente implementou já há algum tempo no culto doméstico de casa? Um período de oração, onde as crianças, né, que não são mais crianças, e cada um de nós fala uma necessidade para a gente interceder. É uma coisa tão simples, talvez você faça isso há muito tempo já. Mas irmãos, o tempo vai passar para todo mundo da sua casa. E certamente daqui a um tempo as asas de alguns vão descolar. E você não terá mais esse tempo de fazer o que precisa ser feito. Retome algumas coisas, renove algumas coisas, lustre outras, porque Deus quer se revelar nesse tempo para as nossas vidas. Amém? E essa urgência, essa emergência, né? Esses ponteiros, e a gente chega às reflexões finais. Eu estive com uma, aqui não está o nome dela, cortei aqui, acho que na imagem. Essa aqui é a Leonice Alves, é uma arquiteta reconhecida nacionalmente, ela é cristã, filha de pastor. Eu tive o privilégio de acompanhá-la, de fazer a apresentação para ela num evento, de, né, dar dicas de apresentação e de acompanhá-la no evento. E ela disse essa frase que eu achei sensacional. Ela é reconhecida por fazer casas boas, tá? Ela é reconhecida por projetos maravilhosos. E essa especialista diz o seguinte: não adianta só fazer uma boa casa, a sua casa tem que ser boa. Não adianta apenas administrar e ter boas finanças se a sua vida, ao utilizá-la, ao usufruir dela, ao abençoar a outros, não tivesse sabor de bom. E eu trouxe uma senhorinha que fez talvez até você já tenha visto, uma das campanhas de uma instituição financeira, que eu cortei aqui, porque eu estou divulgando a instituição, mas de um ano para outro, ela traz uma senhorinha para falar umas coisas em relação ao tempo, e aí eu não a inscrevi no congresso, mas eu a trouxe, tá? Vê o que ela diz pra gente, se faz sentido. Já tem isso? Pode voltar um pouquinho. Esse e-mail é para vocês. Me dei conta que se estou escrevendo... Volta, por favor, que é bem legal. É bem rapidinho também. Se travou, você pode ir na pastinha do lado de fora. Tá lá. Acho que é isso. Meus netinhos queridos,
essa carta, esse e-mail é para vocês. Me dei conta que se estou escrevendo... Não, filho, esse aí fui eu que travei. Desculpa. Meus netinhos queridos, essa carta, esse e-mail é para vocês. Me dei conta que se estou escrevendo nesse computador agora, se adicionei amigos e se curtidas e compartilhadas fazem parte da minha vida, foi porque vocês tiveram paciência e carinho para me ensinar a lidar com essa coisa fantástica que é o mundo digital. Por isso eu quero dar um presente para retribuir nesse final de ano. Vou ensinar vocês a conectarem dois aparelhos muito mais complicados que qualquer computador: o tempo e a vida. E a primeira coisa que você precisa saber sobre a conexão do tempo com a vida é: a vida é muito mais importante que o tempo. Quando você tiver a minha idade, vai ver que a gente não lembra tanto assim do tempo que passou, mas lembra muito bem de cada momento importante que a gente viveu, não importa quanto tempo tenha passado. Então, meus netos amados, guarde bem na sua memória e na memória do seu computador essa mensagem: o tempo vale o que a gente faz com ele, e a coisa mais importante da vida não são as horas nem os minutos, são os momentos que a gente vive juntos. Faz sentido ou não? Alvin fala o seguinte, que os analfabetos do século XXI não serão aqueles apenas que não sabem ler e escrever, mas sabe quem eles serão? Aqueles que não aprenderam, que têm que aprender, desaprender e aprender de novo. Então, decidir aprender é um tempo novo que precisa ser renovado todos os dias, junto com as misericórdias, sabe? Renovou a misericórdia, renova a vontade de também comportamentos novos, para aprender de novo. E aprender é para sempre, né? A nossa escola da vida só termina quando o mestre nos chamar. E eu trouxe para finalizar a indicação de um remédio gratuito. Gostaram de ser gratuito? Fala a verdade. Gratuito, tá? E esse remédio, ele fala muito ao meu coração, porque a gente tem que prestar atenção muito à nossa volta, que tem coisas essenciais que não são utilizadas. Outro dia eu estava dando um curso de como falar em público. E aí, parei tudo, era uma turma muito legal, área comercial, tá? Parei e falei, gente, por que será que tem gente que tem todas essas técnicas, mas não toca o coração da gente quando fala? E eu falei, isso eu não li em livro nenhum, não. Eu tinha certeza que foi o Espírito Santo que ele me deu essa clarificação que eu vou falar para vocês. Porque quando essas pessoas que sabem tudo tecnicamente sentam, elas não se deixam tocar pelo que o outro fala. Eu venho treinando essa musculatura há muitos anos. É verdade, eu sou professora de oratória, mas quando eu sento, eu não estou ouvindo se alguém está falando certo ou errado. Eu não vou assistir um filme para falar que aquilo tem sem treinamento. Eu tenho que entender que a hora que eu estou sentada, eu preciso me alimentar, me nutrir para que eu possa ser abençoada. E é um plantio, porque a partir do momento que eu respeito quem eu permito que Deus usa para me tocar, a hora que eu falo, Senhor, pela sua infinita graça, também nos reveste de autoridade. E eu sei que não é fácil isso para vocês. Porque vocês são homens e mulheres que estão na obra, são líderes, pessoas que Deus tem usado grandiosamente, mas nós precisamos entender que cada papel tem o seu lugar. A CEO da Pepsi chegou em casa e foi falar para a mãe dela o seguinte: mãe, ela falou assim, pega o leite e depois a gente conversa. Assim, se você buscar a história. Pega o leite e depois, mãe, eu tenho uma coisa para te contar. Não é possível, essa minha mãe é fogo, né? Ela chegou com o leite, sentou no café, ela contou, ela falou, filha, parabéns! Ah, mas por que você não me ouviu? Porque você tem que entender que a sua coroa da Pepsi que você deixa na garagem, aqui você é minha filha. E eu não estou te falando, e ela não estava falando de arrogância, nada disso. Ela estava falando que a gente às vezes não muda o papel. A gente tem que se comunicar dependendo do papel que a gente exerce. Então, se a gente não... Isso, amados, é uma musculatura, é um exercício, é um desenvolvimento. Porque você é você mesmo, então você tem respostas impulsivas. Tem que pensar, opa, estou falando como pai, como pastor, como irmão, como cunhado, como marido, como esposa, como noivo. Como assim? Uma vez a gente estava saindo de casa e eu percebi que a camisa do pastor tinha 2 vincos. Eu falei, Senhor, falei, amor, dá uma olhada, ele é todo arrumadinho, fala a verdade, né? Aí eu falei, amor, ele falou, nossa, nem eu vi.
Aí eu falei, amor, me perdoa. É que eu não vi, não tem problema, eu vou pôr o terno e ninguém vê. Aí eu agradeci e segui. Aí eu fiquei pensando, que bom que eu peguei o chapéu certo, né? Já pensou se eu pego? Viajei 2 semanas direto, não tive tempo de olhar isso. Também você não olha? Gente, aquele papel é da Rosana, dona de casa. Quem cuida das camisas dele sou eu. Isso eu faço questão de fazer, de administrar, porque esse é o meu papel. E é um papel leve, porque quando você entende que faz parte da sua missão, a atividade te abençoa. Agora, quando não está conectado à sua missão, a gente não fica abençoado e nem tampouco abençoa. E nessa indicação de remédio, ele tem 2 princípios ativos, tá? A sincronia e o tempo. E ele é sem contraindicações. Querem ver ou deixa aqui para vocês verem depois? Querem ver, né? Rapidinho também. Olha que top. Para variar uma pesquisa. Não seria ótimo num mundo repleto de estresse, pressão e angústia saber que existe um calmante natural, eficaz, gratuito e que você mesmo pode produzir? Como? Com um abraço. Mas não é qualquer abraço. Olha a média do abraço no mundo. De tempo. E se você descobrisse que quando você abraça assim mais demoradamente, seu corpo libera uma substância conhecida como ocitocina. A ocitocina é quase como um remédio natural contra o estresse feito pelo próprio corpo. Então, quer tentar? Pode ser? Nós temos, sim, rapidinho. Mais 30 segundos. Quando vocês quiserem, gente. 20 segundos. 20 segundos. A gente se abraça pouco. No dia a dia. Pensa uma coisa, que a gente abraça 3 segundos. 3 segundos, não é muito pouco. E eu vou desafiá-los. Vamos abraçar uns aos outros? Fiquem em pé. Ah, eu vou contar. 20 segundos, tá valendo! Remédio de graça! Remédio de graça! Abraça com respeito, com carinho, com amor fraternal. Tem gente abraçando o tesoureiro, glória a Deus. Vocês são demais, obrigado pela generosidade de entender. Pode sentar. Terminou o abraço e até mesmo rolando, gente. Ah, isso aqui era legal, mas na reunião da junta, eu nunca participei, porque eu tinha a fazer mesmo. Muito obrigado pela generosidade de vocês em atenderem o meu pedido de abraçar. Obrigado. Pode ser tanto. Gostaram do abraço, né? Já estou devolvendo a palavra. Mais 2 minutos. Mais uma vez, muito obrigado. Já leram, não preciso falar, né? Uma dica de comunicação. Não fica lendo slide quando você vai apresentar, não. Tem coisa que o pessoal lê, você só fala o que está lá. Fecha aqui. E essa mulherzinha maravilhosa, essa frase eu não conhecia dela, até me aparece material, que é a Cora Carolina. Ela diz o seguinte: desistir, eu já pensei nisso, seriamente, mas eu nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas. Inspirador, né? Desistir, mas eu descobri que há mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Há mais estradas no meu coração
do que medo na minha cabeça, né? Chegamos ao final. E que esses dias sejam dias de encorajamento. Sabe o que é encorajar alguém? Colocar coragem no outro. Mas não é aquela coragem motivacional, tá tudo certo, tá tudo caindo na cabeça. Não, é aquela que vai. Ou fica, mas fica na vontade do Senhor. E por fim, eu quero pedir a gentileza que pelo menos 3 pessoas falem bem alto daí mesmo. Primeiro, se valeu a pena refletir sobre esse tema hoje, sim ou não? Sim! Digam 3 pessoas rapidamente, aí no seu lugar mesmo, o que significou para você refletir sobre esse tema, em uma frase ou em uma palavra. Por favor. Essencial. Essencial, obrigada. O que mais? Equilíbrio. Equilíbrio, muito bem. Necessário. Amados, que você especificamente vá anotando que Deus vai usando cada pessoa para concluir exatamente o que Deus quer em você fazer. Nós somos mais que vencedores, não somos? Amém. Não é? Cadê o timão de Jesus? É o timão do Corinthians. Mas olha que coisa bacana. Vencedor? É vencedor, né? Somos vencedores. Olha o que acontece com os vencedores. Vencedores! E o último livro que eu quero indicar para vocês é A Dor da Liderança. Esse autor diz o seguinte, ele é um cristão com vasta experiência organizacional nos Estados Unidos. Ele quis saber o quê? Quer saber o próximo nível da sua liderança? Veja o quanto você aguenta de dor. Aí só não sabe a hora e o local, mas que vai doer, vai dói. E o Senhor nos forja, mas Ele nunca nos deixa sozinhos dentro da fornalha do fogo ardente. Aqui as fontes de pesquisa, eu quero agradecer com gratidão, uma homenagem ao metrô de São Paulo, né? Onde estamos todos matriculados na grande escola da vida. E o grande mestre usa o tempo para nos aperfeiçoar. Muito obrigado, eu amo vocês de coração. Vocês são a minha igreja. Deus abençoe a vocês.